que é mais incrível sobre Karl Marx é que hoje muita gente diz que ele estava errado, né? O comunismo não deu certo. A gente sabe que o comunismo aconteceu na União Soviética, aconteceu na China, mas também aconteceu no Ocidente, aconteceu na Europa, aconteceu aqui nos Estados Unidos. Faz sentido? Eu vou te contar porque o Marx tinha e ainda tem razão. Depois da Segunda Guerra Mundial, toda a sociedade industrial, né, em certa medida, aderiu ao pensamento de Karl Marx, colocar o trabalhador no centro da sociedade. E por que eles fizeram isso depois da Segunda Guerra Mundial? Porque os trabalhadores que criam valor, né? O dinheiro não cria valor, o dinheiro é uma ferramenta que faz mais dinheiro, né? É totalmente especulativo, mas são os trabalhadores que produzem e que precisam ser tratados corretamente. Aqui nos Estados Unidos, na Europa, o trabalhador virou protagonista, né? Vários movimentos, através dos sindicatos, aí os trabalhadores puderam demandar reforma política, né? A sociedade foi organizada para melhorar a vida da classe média, né? Da classe trabalhadora. Vale muito a pena conhecer a história do Jimmy Hoffa, né? Do Teamster aqui nos Estados Unidos, a força das unions, né? Dos sindicatos aqui é bem interessante para quem tem, muita gente tem, né? No Brasil, muita gente tem uma visão totalmente distorcida das dinâmicas do mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos, mas é por isso, né, por essa força da classe trabalhadora, é que a gente tinha saúde de qualidade aqui nos Estados Unidos, ótimas escolas públicas, universidades baratas e acessíveis, né? As décadas de 50, 60, 70 foram basicamente o auge da sociedade americana e na europeia também, né? Para o trabalhador. Mas a partir dos anos 80 a coisa muda, né? O trabalhador começa a ser deixado de lado, aí deixa de ser o centro da sociedade e é substituído pelo dinheiro. E por quê? Né? Simples. Quem estava no topo, quem está no topo sempre quer mais. A elite, ela não quer igualdade, ela quer diferença. Né? Como é que eles conseguem isso? Com poder e riqueza concentrados em poucas mãos. Né? É o que a gente assiste hoje e isso começou a acontecer na década de 80, né? O que aconteceu nos anos 80 foi o que aqui nos Estados Unidos eles chamam de revolta da elite, né? Aqui foi o Reaganismo, né? Com o Ronald Reagan, presidente, né? Que basicamente marca o início, é o começo do neoliberalismo, dessa ideia de livre mercado, né? O trickle down economics deles, né? Uma ideia de que beneficiando a elite econômica com menos impostos, com mais subsídios, né? O trabalhador acabaria no final sendo beneficiado. Eu vou taxar menos o teu patrão e obviamente ele vai aumentar o teu salário, por exemplo. A gente sabe que não aconteceu, não acontece e nunca vai acontecer, né? Na Europa, na Inglaterra, né, foi um movimento muito semelhante com a Margaret Thatcher, e essa nova ideologia acabou permitindo aí a elite acumular poder, né, riqueza, de forma cada vez mais acelerada, e foi brutal, né? Brutal e continua acontecendo, né? Para mostrar, para exemplificar o quão radical foi essa revolução aí da elite, basta a gente olhar para a remuneração dos CEOs aqui nos Estados Unidos. Nos anos 70, um CEO ganhava em média $1 milhão por ano, né? O que correspondia aí mais ou menos 20 vezes o salário médio do trabalhador, que já era muita grana, né? Hoje, o salário médio de um CEO aqui nos Estados Unidos gira em torno de $20 milhões por ano, ou 200 a 300 vezes mais do que o trabalhador médio daquela mesma empresa, né? Então, o CEO foi de ganhar 20 vezes o salário médio do trabalhador para ganhar 300 vezes o salário médio do trabalhador, né? Isso mostra claramente como a desigualdade explodiu a partir dos anos 80, né? E, além disso, houve também uma manipulação do consciente coletivo, né? Para destruir o poder da classe trabalhadora, né? E dos sindicatos, essa elite introduziu o conceito do consumidor, né? Na década de 50, 60, 70, a promessa do governo para o cidadão é: se você é um cidadão dessa sociedade, a gente vai te garantir um bom emprego, com um salário digno, você vai poder sustentar a tua família e ter uma vida com relativo conforto, né?
Nos anos 80, a promessa do governo muda para a gente te garante preços baixos e uma grande variedade de produtos, né? Esquece o bom emprego. E parece sutil, né? Mas foi uma grande revolução política e social completa na época, né? Se a gente pensar no que significa o trabalhador, ele precisa ter consciência política para proteger os direitos, né? Para se organizar, para se unir, para lutar por reformas, por novas reivindicações. Já o consumidor, quando a gente assume esse papel de consumidor, a gente não precisa dessa consciência coletiva. O consumidor está sozinho nessa relação com o mercado, né? A gente passou a aplicar a lógica econômica para tentar entender tudo, relacionamento, amizade, né? Até quem merece o nosso tempo. A gente assiste isso, traz aqui no canal toda hora, faz debates sobre temas que, se a gente for a fundo, se a gente for na raiz, tem tudo a ver com isso, né? A gente foi doutrina, a gente é altamente individualista. A gente pensa a vida, pensa o mundo com a lente do capital, da grana, né? E a gente acha que esse é o único jeito hoje de agir, de pensar. É muito difícil você ver algo diferente. Em relação aos estudos, para que estudar? Né? Para conseguir um bom emprego, né? Por que ter um bom emprego? Para ganhar dinheiro. Para que a gente quer mais dinheiro? Para comprar coisas. Esse é o ciclo que a gente vive, né? E, na verdade, até isso mudou, se a gente pensar bem, né? Nos últimos anos aí, ninguém nem mais quer um bom emprego, né? A gente quer empreender, a gente quer. É quase uma vergonha se você falar que tem um emprego hoje, né? Você tem que ser um empreendedor. Quando o trabalhador era a força dominante, né, o pensamento era, pô, eu estou na escola, eu vou à escola para aprender, para abrir minha mente, para ter imaginação, né, para pensar criticamente sobre o mundo, e isso tudo é muito perigoso. Os seres pensantes, a classe trabalhadora com consciência crítica, né, com essa capacidade de questionar, é muito perigosa, né? Nenhum governo quer isso. E quando a gente se torna consumidor só, né, acima de qualquer outra coisa, consumidor, a gente está no centro da sociedade como consumidor, tudo se resume a que carro eu dirijo, como eu apareço melhor nas redes sociais, né? O que também acabou levando a essa era da burrice, da superficialidade que a gente vive hoje, né? Se a gente pensar bem, é quase um aperfeiçoamento da escravidão, né? Porque a gente gosta, né? A gente é escravo do dinheiro sem perceber e gosta, né? O Francis Fukuyama disse que o consumismo representa o fim da história, né? É um sistema que realiza aí o objetivo das elites, né? Que é concentrar poder, manter a ordem e as massas ficam aí incapazes, né? E sem poder de protestar, de se rebelar. Eu já conversei isso, o Cadu também falou isso várias vezes, assim, a gente não quer abrir mão das migalhas que a gente tem, né? E lutar implica em arriscar, né? A gente não quer abrir mão dessas migalhas que a gente tem. Às vezes você tem uma casinha, você tem seu carrinho, faz uma viagem por ano, você não quer abrir mão disso. Cada vez menos pessoas têm isso, tá? Isso é que é importante. Por isso que eles fizeram a gente é, desenvolver esse pensamento individualista. Eu tenho, foda-se todo mundo. É mais ou menos isso, né? A gente não está preocupado com quem não tem essas migalhas, desde que a gente tenha. Enfim, faz sentido? É um sistema perfeito do ponto de vista de quem está no topo dessa pirâmide aí financeira, econômica, né? Se você curtiu essa reflexão, compartilhe esse vídeo, comenta, vem conversar com a gente aí no Milênio Geriátricos e eu volto na próxima. Valeu!